os atores envolvidos neste processo foram todos espertos. O Podemos, por exemplo, foi um partido mais esperto do que a Renamo ou o MDM, que já tem mais de 20 anos a concorrer a esses processos. Porque aqui em Marraquene, por exemplo, alguns membros e observadores encontraram membros do MDM com boletins pré-votados, aqui em Marraquene. E tem vídeos, nós podemos providenciar esses vídeos. Tem vídeos, tem a própria ata viciada, não é? E nós temos esses dados. Não, meu caro amigo Luciano, se a mentira fosse riqueza, muita gente estaria rico pelas mentiras. Agora, submeteram as autoridades? É isso que o partido tem que nos próximos tempos se posicionar. Eu não estou aqui para dizer em relação aos termos internos do próprio processo em relação ao partido. O secretário da cidade de Maputo já deu o seu posicionamento. A verdade é que encontramos boletins pré-votados para Podemos e temos vídeo e temos o editado, temos ata, podemos provar. Sim, mas em Marraquene. Agora, o que nós... MDM ou Podemos? Não, estamos a falar de Podemos. Agora, o que estamos a dizer também é que... Sim, mas um ponto, peço desculpas, Dr. Gil, é que se foram encontrados boletins pré-votados a favor de um partido, estamos a dizer que é uma situação que pode influir no resultado final. E a questão que eu coloco é que atitude a Frelimo tomou para que este cenário fosse ultrapassado sem nenhuma injustiça ao partido. Toda a fraude, toda a irregularidade foi denunciada. É por esta razão que, ao nível da cidade de Maputo, o primeiro secretário da cidade de Maputo, Antônio Niquis, disse em público que essas situações de enchimento não aconteceram apenas, como se diz por aí, num partido político. Quase todos praticaram o mesmo ato. Agora, a questão, quase todos, eu disse quase todos. Quais são os que exclui, só para sermos claros? Não sabemos. O que nós sabemos é que o Podemos circula imagens, circula editais. A Frelimo dizem que também. Agora, a questão central aqui neste processo é qual é a fonte do material que caiu fora do circuito das entidades da administração do processo eleitoral. Qual é a fonte? Essa é que é a pergunta que todo autor político, todos os interessados nesse projeto têm que se fazer, porque o boletim tem que circular dentro do circuito de instituições que administram esse processo eleitoral. Agora, quando sai deste circuito, então o processo não pode ser tão justo, tão transparente e credível. E o problema não é dos partidos políticos, é de quem organiza as eleições, que são as instituições de administração do processo eleitoral, que é a CNE e o seu braço operacional, o STAI. Agora, os partidos políticos são concorrentes, são entidades políticas que querem almejar um poder do Estado, que é a governação. E todos vão lá para ganhar. Podemos, o MDM, Ecologista, Renamo, Freire, todos vão para ganhar. Há quem joga bem, há quem não joga, há quem tropeça. É um jogo, eleições são um jogo. Agora, se as instituições que administram esses processos eleitorais criam um espaço de fragilidade do próprio processo, então os jogadores espertos vão aproveitando-se. É o que nós vimos pelo Podemos. A votar boletins que não se apanhou de onde. Então a questão aqui é como é que CNSTAI consegue gerir o processo eleitoral dentro da legalidade e ainda consegue-se tirar boletins fora deste circuito. Porque este processo é do Estado e o Estado tem que ter a rigorosidade de controlar o material de votação. Então, este é um problema que eu penso que também cabe à própria Procuradoria-Geral da República investigar. Já vamos aí, Dr. Gil, e vai no papel também da uma PGR. recomendação de reforma do processo eleitoral em Moçambique. É preciso reformar este processo eleitoral, porque está a criar sucessivamente conflitos eleitorais. Muito bem. Ilustre João Massango, podemos concordar ou concorda que, de acordo com a experiência que tem, já participou em quase todas as eleições do nosso país,
Concorda que estas tenham sido as mais justas e transparentes e, na sua opinião, que fatores indicam que de facto teremos tido eleições justas e transparentes, conforme diz, portanto, a Frelimo ao nível da cidade de Maputo? Olha, meu caro amigo Luciano, se a mentira fosse riqueza, muita gente estaria rico pelas mentiras. Mas pronto, as mentiras são ditas por pessoas e criam frustrações e nós vamos ver o país andar à deriva. Olha, o que disse o secretário da Frelimo ao nível da cidade de Maputo, acho que para mim até deve ter colocado uma máscara para não dizer o que disse, não é? Mas disse porque nós vivemos uma situação em que, quando nós falamos das eleições em Moçambique desde 1994, existe exatamente este círculo de interesses daqueles que querem governar o país à força. E governando o país à força vão exatamente trazendo essas nuances todas dentro do próprio processo eleitoral. Sinceramente falando, eu não me lembro de nenhum dia em que alguém filmou e postou nas redes sociais partidos da oposição, como Podemos, a Renamo, MDM, Ecologista, a preencher os chamados votos pré-votados, aliás. Quem faz isso aí, logicamente, é a Frelimo. E nós todos sabemos, não é? E depois, por hábito, não é? Nós estamos, de facto, a assistir o que está, de facto, a acontecer aqui no nosso país. Eu sinto nojo do processo eleitoral. Quando se fala aqui de que é preciso que nós tenhamos uma reforma, nós vamos ter uma reforma no dia que Moçambique vai ter um governo novo. Nós vamos ter uma reforma nos órgãos de justiça, aqueles que zelam pela justiça, aqueles que zelam pelos processos eleitorais. Se nós termos indivíduos ou um governo comprometido com o povo. Por quê? Por uma razão bastante simples. Quando nós ouvimos o termo deliberado, ninguém aqui no nosso país vai querer que aqueles órgãos eleitorais saiam exatamente do processo e nós colocarmos pessoas credíveis, pessoas com responsabilidade, não é? Pessoas que vão dar vitória respeitando a vontade popular. Aqui em Maracuene eu vi um edital, não é, de indivíduos por excesso de roubo ou não por excesso de zelo no próprio processo eleitoral. Nós sabemos que uma Assembleia de Voto tem um máximo de 800. Como é que uma Assembleia de Voto vai ter 1.200 ou 1.500 votos somados, não é? Onde o candidato chato parece com 100% de tal voto, depois vem o candidato do Podemos com 200 de tal, depois vem os outros candidatos com 100 e tal, quer dizer, somando os números daquela Assembleia, nós vamos ver que os números ultrapassam, na minha ótica, este processo eleitoral aqui. Se nós queremos olhar a questão da credibilidade do processo eleitoral, deveria ser anulado. Eu acho que o Conselho Constitucional, se de facto queira se sair bem, deve de facto anular essas eleições. E depois tem um outro dado muito interessante, é o próprio candidato do Partido Frelimo que foi dado a vitória, não ir tomar posse, dizer que não, eu não tomo posse. Não são essas eleições que devem legitimar que eu seja o Presidente da República num processo de roubo.